paz do Senhor, amados de Jesus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 19, onde a palavra diz assim: E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira, para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ouviu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Apressado-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo: que entra para ser hóspede, dizendo-se: pode um homem pecador? Levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, és que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado, alguém o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio à busca e a salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Há arrependimento para o pecador, há salvação para o pecador. Basta ele se render a Jesus e pedir perdão pelos erros, que tem salvação sim para um pecador. Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Aqui esse Zaqueu, ele cobrava, né, como todos sabem, impostos. E a Bíblia não diz que ele roubava, né, que ele era ladrão, mas que ele cobrava imposto, né, do povo. Então ele, por ser uma pessoa, um publicano, que era considerado, né, pessoas erradas, pecador, ele queria muito ver Jesus, conhecer Jesus. E naquele momento que ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, ele correu para ver Jesus. Como ele era tão pequenininho, ele ficou distante. Só que Jesus botou logo o olho nele, né? E mandou ele descer daquela figueira. E foi até a casa dele. Jesus também anda, meu irmão, na casa do pecador. Jesus também habita ali na casa do pecador, porque ele fica esperando do pecador o arrependimento. Tem salvação sim para o pecador. Aqueles que erram, aqueles que estão em pecado, Jesus salva sim, Jesus liberta. E Jesus quer salvar, Jesus não quer perder ninguém. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, muitas pessoas murmuraram, falando, né? E Jesus ali na casa de um homem pecador, para eles ali era demais, né? Porque Zaqueu era errado. Mas Zaqueu, ele quis se endireitar diante de Deus, ele quis se consertar. Ele quis reconhecer o erro dele. Ele se arrependeu, tanto que ele falou para Jesus que ele ia dividir o que ele tinha com os pobres. Era uma maneira dele se redimir com os erros dele. E Jesus ficou feliz com a atitude dele. Tanto que Jesus falou que havia salvação naquela casa para ele. Então, hoje, meu irmão, se algum de nós estamos errando em algo, estamos pecando, vamos até Jesus. Não vamos ter vergonha de chegar diante de Deus e pedir perdão por aquilo que estamos fazendo de errado. Porque Jesus, ele perdoa.
Você pode vir para Jesus ainda cheio de pecado, mas o Senhor Jesus te limpa. Ele te liberta, Ele te cura de tudo aquilo que não presta. Até se você está, mesmo servindo a Deus, está fazendo algo aí de errado, está pecando, está fazendo algo às escondidas, perante os olhos do ser humano, o ser humano não vê, mas Deus vê os seus erros. Deus vê aonde você está errando, aonde você está acertando. E Jesus, ele não quer te perder. Se você hoje está pecando, se liberte do seu pecado. Peça perdão a Deus, se limpe dos seus pecados. Deixe de praticar aquilo que você estava praticando de errado, aquilo que não está agradando a Deus. Ainda assim, servindo a Deus, se você estiver fazendo algo errado, estiver fazendo algo que está desagradando a Deus, chegue diante do Senhor e peça perdão. E não faça mais. Se limpa, meu irmão, do seu pecado, dos seus erros. Se endireite diante de Deus. Porque não sou eu, não é outra pessoa que vai te condenar, te apontar, te acusar. Mas Jesus, ele quer te salvar, quer te libertar dos pecados, dos seus erros, das suas falhas. Ele quer tirar aquilo de você que não agrada a Ele. Se tem algo em você que não está agradando a Deus, que está entristecendo ao teu Pai, peça perdão hoje. Se renda aos pés do Senhor. Peça perdão a Ele, se limpa daquilo que você está fazendo. Porque é a sua salvação. E Jesus, ele quer te salvar. Ele não quer te ver no pecado. Ele não quer te ver no erro. Porque para a gente servir a Deus, a gente tem que estar limpo. Tem que estar de coração puro, coração limpo. Tem que servir a Deus de verdade, sem mentira, sem estar pecando às escondidas, sem estar fazendo coisas erradas. Porque ainda assim que outras pessoas não vejam que a gente está fazendo, mas Deus vê. Deus, ele está nos observando todos os dias, todos os tempos. Aonde a gente vai, os olhos de Deus estão sobre nós. É em uma atitude, é em uma fala, é em um comportamento. Deus, ele vê tudo. E a gente, como servo de Deus, tem coisas que a gente faz que não agrada a Deus, até a gente servindo a Deus mesmo. Tem coisas que a gente faz que não agrada a Deus. É falar uma palavra que machuca alguém, com uma palavra ofensiva. É ignorar uma pessoa, um irmão. É deixar de falar com o irmão. É deixar de ajudar o irmão. É de estar fazendo algo às escondidas, achando que está certo, achando que Deus não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Então, se você hoje está com algo às escondidas, fazendo algo de errado, hoje é o dia de você se limpar, se arrepender de tudo aquilo que você está fazendo que não presta. Um vício, uma coisa que você tem feito e você não tem conseguido se limpar daquilo, você faz constantemente. Peça a Deus, peça perdão, peça força a Ele para você se limpar daquilo que você não está conseguindo, daquilo que se tornou vício na sua vida, daquilo que vai atrapalhar o seu caminhar com Deus, a sua salvação. E Zaqueu aqui foi o exemplo de chegar diante de Jesus e se render a Ele. Levou ele foi até a casa de Zaqueu e o povo ficaram falando. Um homem na casa de um pecador. Jesus está na tua casa, sim. Porque Jesus ama a todos, sem exceção de pessoas. Ainda assim que você peca, ainda assim que você erra, Jesus é na sua vida. Mas Jesus quer que você se endireita, se conserte, para você ter acesso ao reino do céu. Amém? Então aqui é um exemplo, né?
Zaqueu, ele andava errando, ele cobrava os impostos das pessoas a mais do que devia. E ele resolveu devolver tudo aquilo que ele tomou. Então, essa é uma maneira dele se corrigir o erro dele, devolvendo aquilo que ele estava tomando das pessoas. E ele se endireitou diante de Jesus. Então, se você ainda está errando, a partir de hoje não erra mais. Se você estiver pecando, fazendo algo às escondidas, não faça mais. Porque os olhos de Deus estão sobre você. O seu pecado pode te levar à morte. O seu pecado pode te levar à ruína. E Jesus está aí, querendo te libertar, querendo te salvar. Mas só depende de você, da sua honestidade, da sua sinceridade, da sua boa vontade de se corrigir diante de Deus. Para Deus não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Mas se a gente chegar diante de Deus quando a gente erramos e pedir perdão, Ele perdoa. Se a gente fez algo que não agradou, se a gente prejudicou alguém, se a gente pecou com alguém, a gente tem que se corrigir, ir até a pessoa, pedir perdão, se desculpar, se endireitar. Se pegou algo de alguém, chegar diante da pessoa, eu peguei mais do que eu devia, estou te devolvendo. Deus vai se alegrar muito com sua atitude, com sua honestidade. Você vai estar ganhando muito da parte de Deus. Não deixe os olhos humanos te julgar, te condenar. Ande com a cabeça erguida, ande na honestidade, sirva ao Senhor de verdade, sem estar fazendo as coisas às escondidas. Porque o Senhor Jesus, Ele vai sempre cuidar de você. Quando você estiver na fidelidade com Ele, Ele não vai deixar que nada te aconteça. Ele vai te proteger, vai te guardar, vai te abençoar. Mas para isso você precisa se endireitar diante de Deus. Então o tempo é hoje. Se você estiver errando, estiver fazendo algo escondido de Deus, se escondendo de Deus, porque Deus ele está vendo tudo o que você está fazendo. Chega diante dele hoje, peça perdão. Se você magoou alguém, se defamou a vida de alguém, se caluniou alguém, se enganou alguém, chegue hoje, se arrependa. Limpe seu coração diante de Deus. Devolva tudo aquilo que não é seu, que você vai estar agradando a Deus. Amém? Medite lá na palavra, Lucas 19, que o Senhor vai falar com você. Glória a Deus. Mais uma palavra de fé para a vida de cada um de nós. Essa correção aqui, esse exemplo de Zaqueu serve para todos nós. Porque, dependendo dos erros, todos nós erramos. Mas a partir do momento que a gente se rende aos pés do Senhor e se arrepende, Deus ele perdoa. Não estamos livres, né, de errar, estamos aptos a errar. Mas quando a gente se arrepende daquilo que a gente fez, o Senhor Jesus nos perdoa. E a gente até vive bem. É bom a gente andar com a cabeça erguida, né? Não andar se escondendo de ninguém porque fez alguma coisa com alguém. Não andar de cara emburrada com alguém porque ofendeu alguém. É bom que todos vivem em comunhão, né? Como Paulo fala dos irmãos. Amém, meus irmãos? A palavra falou hoje no seu coração. Aqui não é da minha, não é de mim, é da parte de Deus. Que não sou eu que estou falando dos meus nem dos seus pecados. Aqui é o próprio Jesus que está falando. Então serve para mim e para você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Que Jesus abençoe a vida de cada um nesta noite. Que vocês continuem firme com Jesus. Continue firme na palavra de Deus, meditando na palavra. Amém? Fica com Deus.